Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Caso você não tenha escutado ou feito o download dos episódios anteriores, eu peço com muito carinho e atenção que você os ouça, pois esse é um podcast dedicado à história cultural, à pesquisa, não ligado somente a uma religião única ou uma crença, porque não estou aqui para falar de teologia, e sim de história. Este é o episódio de número 24, Os Mistérios de Eleusis. É sobre isso. Bom, os mistérios de Eleusis foram rituais religiosos, famosos, duradouros ali na Grécia Antiga, e esses rituais foram celebrados por mais de 2 milênios, ali entre 1500 a.C. até o século IV depois de Cristo. O que torna Eleusis fascinante e digno de algum lugar na nossa lista aqui de episódios na história é o seu segredo inquebrável. Por quê? Participantes de todas as classes sociais, incluindo mulheres escravas, ou seja, não cidadãos gregos, participavam. Eles viajavam a Eleusis, ali de Atenas para Eleusis, para serem iniciados. Mas essas pessoas eram proibidas, sob pena de morte, de revelar o que realmente acontecia no clímax da cerimônia, num templo chamado Telesterion. O que se sabe é que a experiência era profundamente transformadora, prometendo a esses iniciados uma vida melhor após a morte e uma conexão especial com o divino. Bom, quando você para pensar em uma promessa de vida após a morte e uma conexão especial com o divino, já vemos aí uma forte influência ao longo da história nas religiões como nós conhecemos hoje. O mito central por trás dos mistérios é o mito de Deméter e Perséfone, porque esse mito traz a chave para a imortalidade. Então a relação desse mito com os rituais é a espinha dorsal de todo o mistério. Quem era Deméter? Deméter era uma deusa da agricultura, da colheita, da fertilidade. Ela tinha uma filha, a Perséfone, uma bela filha, também conhecida como Cora ou a donzela. Ela é raptada por Hades, o deus do submundo. Então Deméter vai ficar desesperada com a perda da sua filha, ela vai mergulhar o mundo, em um inverno eterno, recusando-se a permitir que as colheitas crescessem até que a sua filha fosse devolvida. A humanidade, então, nesse momento, está à beira da morte. O mito nos fala que Zeus vai intervir e vai negociar um acordo com Hades. Perséfone seria libertada, mas como havia comido sementes de romã no submundo, ela teria que retornar a Hades por 1/3 do ano. Então, o que vai ocorrer? Quando Perséfone está com Deméter, sua mãe, na terra, a deusa fica feliz, e aí vem a primavera e o verão floresce. Quando Perséfone retorna na Hades, Deméter lamenta, e o outono e o inverno chegam. Então, os iniciados nos mistérios de Eleusis não apenas ouviam essa história, eles simplesmente a vivenciavam simbolicamente. Então, como que isso vai acontecer? A busca de Deméter. Os rituais, que incluíam uma procissão de Atenas a Eleusis e jejuns, ecoavam a dor e a busca desesperada de Deméter. A escuridão e o jejum representavam a morte e o inverno. Bom, se você parar para pensar, no islamismo existe o mês do Ramadã, que é o mês do jejum, No cristianismo existem procissões, que se fazem em várias ocasiões. E esse caminho de Atenas até Eleusis era conhecido como Via Sacra. Então, se você parar para pensar aí na Semana Santa, você vai ver que tem uma relação muito grande com simbolizando a vida que emerge da morte, a semente que deve ser enterrada para renascer. Então, o mito de Deméter e Perséfone é essencialmente uma metáfora para o ciclo vida, morte e renascimento.
Eu acho que não existe nada mais cristão do que isso, né? E ao passar por essa experiência ritualística, o iniciado se identificava com Perséfone, né? Experimentando simbolicamente a morte, o submundo. Mas ele vai receber ali a promessa de um retorno vitorioso, né? É quando a vida vence a morte, né? A vida na Terra, uma pós-vida abençoada. Então, e essa é a principal influência do mistério de Eleusis nas religiões, por exemplo, monoteístas, né? Então, o mistério de Eleusis vai ter uma influência duradoura na história e nas religiões, né? Os mistérios de Eleusis foram extintos, né, com a ascensão do cristianismo, mas o impacto na mentalidade religiosa ocidental ele é bastante profundo. Particularmente o conceito de salvação pessoal e vida após a morte. Tem esse conhecimento, tem essa semente aí, essa relação junto com os mistérios de Eleusis, né? A promessa de salvação. Então, o Eleusis é o primeiro grande culto ocidental a prometer essa felicidade individual após a morte para aqueles, lógico, que submetessem ao rito de iniciação. Então, o foco antes da religião grega estava em rituais públicos e cívicos, né? Mas aí, a partir daí, vai ter uma experiência pessoal para garantir um destino melhor após a morte. Religiões de mistério e iniciação. Eleusis é o arquétipo das religiões de mistério que florescem no mundo grego-romano, com cultos de Osíris, Ísis e Mitra. Todas elas compartilhavam elementos-chave, que é um mito central de morte e renascimento de uma divindade, um rito secreto de iniciação e a promessa de imortalidade ou redenção. Então, vai haver aí uma influência no cristianismo primitivo, embora muitos acadêmicos acham isso uma controvertido, né? Então, por quê? Porque o cristianismo é uma religião monoteísta distinta, né? Mas tem esse paralelo estrutural com os mistérios, né? Por exemplo, a iniciação lá no mistério de Eleusis seria o batismo, né? A Eucaristia é um sacramento secreto somente para os iniciados. E o conceito central de morte e ressurreição de Cristo, ou seja, mito de morte e renascimento, são temas que ecoam pela busca da salvação pessoal encontrada em Eleusis. O cristianismo acaba, então, posteriormente, a absorver esse pensamento, essa filosofia, né? Porque o cristianismo ele trata dessa necessidade humana, né? Da garantia, da esperança da vida eterna. Então, resumindo, os mistérios de Eleusis são apoiados pela essa comovente mitologia de Deméter e Perséfone e muda o foco da religião por questões cívicas para a experiência espiritual individual. Então, eles deram o conceito poderoso de que a vida, né, Perséfone, deve passar pela escuridão, o Hades, para poder ressurgir mais uma vez sobre a alegria de uma grande mãe, a Deméter. O mistério pode ter sido perdido, mas a promessa de renascimento que ele carregava continua a moldar a experiência humana até os dias atuais. Então, se você é cristão, se você é judeu, se você é muçulmano, se você é kardecista, não importa. O mito de Eleusis é um pensamento, uma filosofia, é uma interpretação, seja qual for o nome, que vai sim influenciar na religião que você professa hoje. Esses mitos tentam explicar de maneira simbólica, né, um pensamento humano, né, o drama humano e a busca para a explicação humana do grande mistério que é a morte, né? Então, a influência, sim, é muito grande nas religiões e no próprio pensamento ocidental como um todo sobre essa questão de vida, morte e renascimento. Então, os mistérios de Eleusis, por sua concepção, por seu simbolismo, por sua influência, embora muitos não saibam, mas quando você está professando alguma dessas fés, alguma dessa fé que você tenha, né? Alguma dessa religião que você pratique, embora você não saiba, mas pelo menos historicamente, não teologicamente, a investigação comprova,
né? Os documentos comprovam, a arqueologia comprova, a interpretação comprova que essa influência do mito sobre a religião, ela é simplesmente incontestável. E é para isso que serve a história, para investigar e tentar chegar à verdade que aconteceu num passado, pode ser recente ou distante. E o objetivo deste episódio e desse podcast é justamente isso: te informar, fazer você conhecer sobre a história das religiões, seja qual for a religião que você professe. Até o próximo episódio e muito obrigado mais uma vez